Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria, que privilégio estar mais uma vez aqui nesse momento de proclamação do Evangelho, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Espero, oro ao Senhor que Ele possa usar esse momento para promover edificação, alimentação e maior glória para o seu nome. Gostaria de convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Faremos a leitura dos versículos de número 1 ao versículo de número 20. Então, Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Quando caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Porém, outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu, a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela Tua palavra, por ela ser viva e eficaz, por ela penetrar, ó Deus, no mais profundo do nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa iluminar nossa mente, o Senhor possa aquecer nosso coração, Senhor, nos preparando para receber, ó Deus, a instrução que vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa para que não só possamos entendê-la, mas que também possamos praticá-las para louvor e glória do Teu precioso e santo nome. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por que algumas pessoas respondem ao Evangelho e outras não? Como a mesma palavra possui resultados tão diferentes no coração dos homens? São perguntas que eu não sei se você já teve a oportunidade de fazê-la, mas são perguntas muito interessantes. Como
né? Pessoas que ouvem a palavra da verdade, o Evangelho, recebem Cristo, nosso Senhor e Salvador, com fé, com arrependimento genuíno. Enquanto outras pessoas ouvem o Evangelho e pouco caso fazem, né? Não ligam, não se importam, e o seu coração é endurecido, e para elas tanto faz como tanto fez. Meus irmãos, a parábola do semeador vem num contexto justamente onde Cristo, após pregar, após semear essa palavra, ele é abraçado, ele é amado por muitos, mas também ele é odiado por outros vários. Os líderes dos judeus estavam perseguindo e fazendo oposição, ao nosso Senhor. Então, é nesse contexto que Cristo traz justamente essa parábola do semeador para trazer um ensino e iluminação, né, para com seus discípulos. Nesse contexto, ele traz essa figura do semeador, do agricultor, que era muito natural naqueles dias, né? Os homens, eles trabalhavam, eles aravam a terra, eles plantavam, e Cristo ele traz esse exemplo muito natural, né? E ali ele estava à beira-mar, num barco, né? É como se estivesse num púlpito aquático, né? No meio do barco, ali no mar, e ali ele, com a sua voz, ele transmitia um ensino, a parábola do semeador, e multidões, né, estavam ali para escutá-lo. Então, irmãos, nesse momento, né, nesse contexto, nós aprenderemos acerca dessa parábola, retiraremos dela o ensinamento, né, respondendo a essa pergunta, né, porque alguns irmãos respondem de uma forma ao Evangelho, uma forma positiva, uma forma de arrependimento, de fé, e outros não estão nem aí para essa mensagem. E o meu objetivo nessa mensagem é encorajar, né, você que por vezes prega tanto, evangeliza tanto, investe tanto tempo, né, para algumas pessoas e você muitas vezes não vê resultado, que você possa ser encorajado por essa palavra, que essa palavra possa trazer ânimo ao seu coração e que você possa perseverar na oração, na evangelização, no aconselhamento e no discipulado para a glória de Deus. Então Jesus ele vai falar sobre 4 solos nos quais a vida cristã ela é aqui exemplificada, né? Então a mensagem é a semente, ela é semeada nesses corações e vai produzir resultados diferentes, né, nos solos, nesses corações. Então, o primeiro solo que eu gostaria que você visse é o solo à beira do caminho. É muito interessante, irmãos, que Jesus ele vai trazer a parábola, os discípulos depois chamam ele no canto, né, questionam acerca da explicação, e Jesus, logo após, ele vai explicar essa parábola. Então, a gente vai fazer a leitura da parábola e, em seguida, a explicação. Então, o primeiro solo, no qual essa semente, né, que a palavra é semeada, é o solo à beira do caminho, que está lá no versículo 4, eu quero que você acompanhe a leitura, que diz assim: E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Veja agora o versículo 14 e 15, a explicação, a elucidação por parte do nosso Senhor Jesus. Versículo 14 e 15 diz assim a palavra de Deus: O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amados irmãos, pessoas solo à beira do caminho são aquelas pessoas que por vezes têm um solo duro, têm um coração petrificado. A palavra não encontra guarida nos seus corações. Ela não consegue penetrar nesse solo duro. Elas são inférteis, né? São pessoas que não frutificam, não produzem. São pessoas que na maioria das vezes são incrédulas, são descrentes, são pessoas que escarnecem do Evangelho, escarnecem do povo de Deus. Essas pessoas por vezes podem até ir à igreja, né? Mas elas não dão crédito à mensagem da salvação, elas não dão valor, elas se fazem como aquele ouvido de mercador, entra por um lado e sai pelo outro. Pessoas solo à beira do caminho. Você pode orar por essas pessoas, você é chamado a orar pela vida delas, a evangelizá-las, a investir seu tempo, né? Mas a dureza do seu coração os afastam,
né, da mensagem salvadora, a semente que a palavra de Deus não consegue penetrar nos seus corações. Mas ainda assim você é chamado a amar essas pessoas, a trazer a luz do Evangelho às suas vidas e a continuar orando por cada uma delas. Então, o primeiro solo é o solo à beira do caminho, pessoas que têm um coração duro, pessoas que, por vezes, não estão nem aí para a palavra da verdade, e por vezes nós tanto pregamos, tanto evangelizamos, e muitas vezes não vemos resultado, né, no semear desse solo. Então, o primeiro solo é o solo à beira do caminho, você acompanhou comigo. O segundo solo está aí no versículo 5 e 6. Acompanhe a leitura comigo. Assim diz a palavra do nosso Deus, versículos 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e queimou-a, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja agora o versículo de número 16 e 17, Jesus explicando esse solo rochoso. Diz assim a palavra de Deus, versículo 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, indo chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Meus irmãos, na segundo solo nós somos lembrados e informados, né, sobre corações rochosos, solos onde a terra e a pedra se misturam, solos e terrenos rochosos. É um solo onde há pedras, é um solo onde a semente cai, mas ela não consegue desenvolver. Ela pode aparentar um inicial crescimento, né? Mas logo com o passar do tempo, chegando a tribulação, a perseguição e as angústias, elas não conseguem resistir. Você pode lembrar de pessoas que no início da sua caminhada cristã receberam uma palavra com tanta alegria, com tanta euforia, com tanta animação, né? Mas que na primeira tempestade, no primeiro vendaval, nós percebemos que aquela casa, aquele fundamento estava posto sobre a areia. Chegaram os vendavais e não sobrou nada. Por vezes também nesse solo, um solo rochoso, né, um solo que inicialmente recebe com alegria a palavra de Deus, você deve lembrar de pessoas eufóricas, pessoas que por vezes estão muito animadas com festa, com programação, com acampamento. Elas são aquelas pessoas que inicialmente se alegram com essas coisas que são muito boas, né? Eu gosto muito de acampamento, mas é isso por isso, né? Elas não... Se você procurar essas pessoas num culto de oração, de doutrina, você não vai as encontrar, né? Você vai encontrar elas em outras atividades, outras coisas que parecem grandiosas, mas na oração, na doutrina, no estudo da palavra de Deus, nesse deleite, você por vezes não vai encontrar essas pessoas. Elas são pessoas que inicialmente são eufóricas, alegres, mas chegando à tribulação, chegando à angústia, as pessoas de solo rochoso, de coração rochoso, elas logo se afastam e questionam a Deus por passar por aquele devido problema. Você deve lembrar, meu irmão, que o verdadeiro crente é aquele no qual está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 35, que a angústia e a perseguição não nos separam do amor de Deus. Diz assim a palavra Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição? E no versículo 37, Paulo afirma, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, meus irmãos, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pessoas de solo rochoso, pessoas com um coração cheio de pedra, eles não se desenvolvem, eles não frutificam na casa de Deus. Seus dons e talentos não são expostos, não são colocados de maneira a servir os nossos irmãos. Eles são, por vezes, o crente oba-oba, é o crente de coisas grandiosas, do aparecimento, daquela euforia no início, mas
chegando a perseguição e a angústia, eles logo se afastam. Então esse é o segundo solo, um solo rochoso, que a palavra, a semente que ela é semeada, ela não encontra uma terra onde ela pode crescer e se desenvolver. Ela está sobre uma pedra, ela não consegue ter nutrientes para que ela possa se desenvolver. Esses são os homens, as pessoas de solo rochoso. O terceiro solo, meus irmãos, o texto vai falar no versículo 7, é um solo entre os espinhos. Acompanhe comigo a leitura, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Veja comigo agora o versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. A explicação: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados com o mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Pessoas espinhos, meus irmãos, sufocam a semente. Pessoas espinhos sufocam a palavra da verdade. São pessoas espinhosas, elas não crescem nem permitem que outras pessoas também cresçam e se desenvolvam. É dito na mensagem, na explicação, que os cuidados com o mundo, as riquezas acabam por sufocando essa semente. Essa semente não consegue se desenvolver. Entre a palavra de Deus, as coisas do reino e o mundo, as riquezas elas preferem, elas dão prioridade a essas coisas e elas são espinhosas por conta disso. A semente, a palavra da verdade não consegue se desenvolver, elas não conseguem se frutificar. O seu coração está nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. São pessoas espinhosas, pessoas que sufocam o crescimento da palavra, suprem o nutriente dos demais irmãos, aqueles que estão na casa de Deus. Eles não são só infrutíferos para com eles mesmos, mas eles também acabam sufocando e não querendo que outras pessoas se desenvolvam e cresçam espiritualmente e produzam. São pessoas espinhosas. São consideradas como solo espinhos. E a semente que cai lá, ela é sufocada, ela não consegue o crescimento. Então, relembrando, meus irmãos, nós já vimos o primeiro solo, o solo que é semeado à beira do caminho. Nós já vimos também o segundo solo, que é o solo rochoso. E agora nós vimos o solo entre os espinhos. Agora nós vamos, irmãos, para a boa terra. Acompanhe comigo o versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Versículo número 8, capítulo 4 de Marcos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 e a 100 por um. Veja agora a explicação, meus irmãos, no versículo número 20, Jesus explicando a parábola. Fala sobre esse solo, a boa terra. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A boa terra, meus irmãos. Irmãos amados, boa terra. É uma terra onde a semente ela germina, ela cresce, ela produz fruto. Esses irmãos recebem a palavra com alegria, com ousadia. Eles conservam essa palavra no seu coração e perseveram até o fim. Vêm as tribulações, as angústias, e eles continuam fincados, firmados na palavra do Senhor, se deleitam nos seus caminhos e assim permanecem, não só hoje, mas também para todo sempre. Esses irmãos são bênção, são boa terra, como crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós devemos, irmãos, não só receber essa palavra com ousadia, crescer por meio dessa palavra, mas também compartilhar. Nós também devemos ser semeadores. E essa, meus irmãos, é a grande pergunta do texto. Qual tem sido o solo do seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Será que o solo do seu coração é esse à beira do caminho, que é duro, que é estéril? Será que o solo do seu coração tem sido o solo rochoso, que aparenta crescer inicialmente, alegre, mas logo quando vem as tribulações ele se mostra um solo infrutífero, sem raiz, e logo ele morre? Será que você é um solo espinhoso? Será que você é uma pessoa espinhosa? Que quando essa semente ela é semeada, você termina sendo infrutífero, não só sufocando a você mesmo, mas também
sufocando os outros irmãos que pretendem crescer e assim desenvolver? Será que esse tem sido, meu irmão, o solo do seu coração? Qual é a reação que a palavra do Senhor tem produzido na tua vida? Ou será que você tem sido uma boa terra? Será que teu coração tem sido uma boa terra? Será que você tem ansiado por essa palavra? Será que você tem dado crédito? Será que você tem ouvido de uma forma abençoadora? Será que você tem ouvido de uma forma ativa? Será que você se deleita nessa palavra? Cumpre os mandamentos do Senhor, amando a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo? Pense muito bem, meu irmão, nessa mensagem. E que Deus ele nos conceda essa graça de continuarmos crescendo e frutificando e nos desenvolvendo, mesmo sabedores que é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor que terá o cultivo dessa colheita santa, dessa seara santa. Lembremos, irmãos, do texto que diz lá em Salmo 126, capítulo 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus te abençoe, meu irmão, e aplique poderosamente essa palavra no teu coração. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Continua abençoando, ó Deus, o coração desses irmãos. Continua abençoando, ó Deus, a nossa igreja. Que possamos, ó Deus, frutificar, crescer, nos desenvolver. Que teu nome venha a ser glorificado, ó Deus. Que possamos perseverar no evangelismo, do discipulado e na oração pelos irmãos que muitas vezes nós não vemos o resultado. Mas sabemos que no teu tempo, ó Deus, tu fará a tua vontade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e aplique essa poderosa palavra no teu coração.